Olá a todos, bom dia, tudo bom com vocês, meus queridos? Aqui é o professor Everton, estamos de volta para mais uma aula de informática, né? Estamos agora no nosso quarto bimestre, estamos quase acabando o nosso ano letivo. Graças a Deus, acredito que todos vocês estejam bem, né? Em casa, seguros. Agora deu uma afrouxada um pouquinho aí no sistema, né? Agora a gente já pode dar uma saidinha aqui ou ali, mas mesmo assim, né? Vamos evitar aglomerações, né? Vamos evitar tá saindo desnecessariamente, né, gente? É importante a gente continuar mantendo os cuidados com a nossa saúde. E se forem sair, higieniza bem as mãos, o corpo e sempre usem máscaras, tá? Vocês podem pensar que não, mas eu tô aqui com a minha máscara sempre em mãos, né? Tá aqui bonitinho, guardadinho aqui do meu lado e lógico, eu tô aqui gravando numa sala sozinho. Se caso eu estivesse com outras pessoas, eu estaria de máscara com certeza. Ok? Então, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto até bacana, tá? Hoje nós vamos tratar de desempenho de máquina. Hoje nós vamos falar sobre como o nosso computador trabalha. A gente já falou bastante sobre programas, aplicativos, né? Como instalar, desinstalar, sistemas operacionais, mas a gente não aprofundou um pouquinho sobre como o nosso computador trabalha. O que tem rodando por trás dele? Vocês sabem, gente? Então, acompanha comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, gente, estamos aqui, né, na minha área de trabalho, ok? A gente vai começar fazendo o seguinte. Para quem usa o sistema operacional Windows, ok? Vocês vão apertar no botão do teclado de vocês, no botão iniciar, né? Ou aperta no teclado ou aperta aqui no botãozinho iniciar do Windows, ok? Quem usa o Windows 8, Windows 10, ao apertar no botão iniciar, a partir do Windows 7, você já pode digitar, né, que ele já vai pesquisar automaticamente. Mas em alguns computadores isso não funciona, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar no botão iniciar e vão colocar a palavra gerenciador. Vamos ver se aparece aqui. Gerenciador, ok? Gerenciador de tarefas, né? Para quem usa o Windows 10, gente, tem uma outra maneira, que é bem aqui, ó. Clica com o botão direito na barra de tarefas e vem aqui, gerenciador de tarefas, ok? Então, como eu fiquei de falar para vocês, vamos ver aqui como funciona, como é o funcionamento de um computador por meio de softwares e dados do sistema, ok? Aqui no meu computador pessoal, eu tenho algumas informações. Por exemplo, os aplicativos que estão funcionando em primeiro e segundo plano, o status deles, que é o que? Se ele está em modo de economia de energia, né, suspenso ou não, se ele está funcionando abertamente. Na barrinha CPU, eu vou ver o total do processador em todos os núcleos, a utilização em núcleos. Então, ó, o meu aplicativo aqui, que eu estou usando para gravar, ele está consumindo 21%, né, da CPU disponível do meu computador. Aí temos outros programas, né? E conforme eu for utilizando, eles vão sempre estar atualizando. Porque todos os programas, gente, num computador, eles ficam rodando, eles não ficam parados, estáticos. Por isso que essa tabela nunca é fixa, ela está sempre modificando. Vamos lá. Memória é a memória RAM do meu computador, o quanto de memória é utilizado. E olha só que incrível, por mais que eu quase não esteja usando o Google Chrome, que está com 22 abas abertas, Jesus Cristo, eu estou utilizando quase 500 MB de memória, quase meio GB de memória RAM. Ou seja, o Google Chrome, que é o nosso navegador de internet, ele utiliza muita memória. E eu coloquei aqui na ordem dos que mais estão utilizando aos que menos estão utilizando. Olha só, lá embaixo. 1 mega, 2 mega, nem 1 mega. Então, assim, é tudo questão de porcentagens. Agora, aqui na taxa disco, é o que? Todos os computadores têm um HD, gente. E o disco, ele roda, como eu já expliquei isso para vocês.
ok? Então aqui no disco eu vou saber a taxa de transferência, ou seja, a velocidade que meus arquivos estão sendo encaminhados e quem está usando mais isso. Então, ó, tarefas da tela de fundo, o Chroma, aqui eu tenho também fotos, o meu gravador, etc. Rede é a utilização de internet. GPU. GPU não vão ser todos os computadores que vão ter, mas ele funciona parecido com a CPU, que é o que, gente? É a utilização da placa. Só que não é placa de memória RAM, e sim a placa gráfica. Nem todos os computadores têm uma placa gráfica, ou seja, é uma placa de vídeo dedicada a processamento de dados, a jogos, entre outras coisas. É uma placa pesada, né? É uma placa que serve para serviços pesados. Vamos lá. Os mecanismos são referentes à GPU. Aqui eu tenho uso de energia. Uso de energia por quê? Porque eu estou usando um notebook. Então, no notebook eu tenho essa aba, né? E, geralmente em computadores de mesa nós não vamos ter, ok? Então aqui, ó, câmera, né? A câmera que eu estou gravando, uso de energia muito alto, muito alto. E qual é a tendência de uso de energia dela? Continua sendo alto. Ou seja, aqui é o momento e a tendência é como o computador, pelo comportamento do aplicativo, como o computador acha que vai continuar. Está alto e a tendência é ficar muito alto. Sistema moderado e a tendência é ficar mais baixo, né? Dentro de algum tempo. Ok, e por aí vai. Ó. Como vocês podem ver, a maioria dos programas não tem uma tendência de mudança. Só um ou outro, né? Ó, o meu antivírus aqui, ó, ele estava baixo, tendência muito baixa, já passou para muito baixo. Ou seja, o serviço de antivírus já até passou o que ele estava fazendo e agora ele já diminuiu. Ok? Então, vamos aqui em desempenho agora, gente. Aqui no desempenho eu consigo ver a velocidade que o meu processador trabalha, tá bom? O meu processador é um Core i5 7300HQ, ou seja, é um computador Core i5, né, um processador da 7ª geração. Lembrando que a gente já está na 11ª indo já, né? E a velocidade dele é de 2.5 GHz, mas ele pode atender até 3.20, se eu não me engano, ou 3.3, uma coisa assim. Eu não lembro a configuração exata agora do meu processador. Então, ó, ele está utilizando, no total, todos os programas, tudo que tem aberto, ele está utilizando os 4 núcleos de processamento 68%, 70%. Se eu ficar mexendo o mouse, mexendo um monte de coisa aqui, ó, tá vendo como aumenta? Se eu parar de mexer o mouse, ó, ele dá uma alternada, dá uma diminuída, mexendo o mouse. Ah, professor, por que isso? Toda a movimentação, toda a informação gerada num computador, ela passa pela CPU, né? Então, assim, vai gerar uso, utilização, porcentagem, ok? Memória. Memória RAM é a memória que eu estou utilizando. Ah, professor, mas aqui não está tendo alteração, naquele outro tinha. Pois é, esse aqui é um gráfico mais estável, tá bom? Como vocês podem ver, eu estou utilizando 6.6 GB de memória RAM, né? Uma versão compactada 540. E eu ainda tenho 5.1 GB sobrando, ou seja, o meu computador, na verdade, ele tem 12 GB de memória RAM. Então eu estou utilizando um pouquinho mais da metade, um pouco mais da metade, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 10 eu estou utilizando 5, quase 6, né? Quase 60% da minha memória. Ok? Vamos lá. Disco é a frequência com que o disco trabalha, ó. Você tem muito processo rolando, muita informação, muita troca de dados, esse gráfico vai subir. Se o disco está parado, não tem muita coisa acontecendo, ele vai estar bem linear. Wi-Fi é uso da internet, GPU é uso de memória gráfica e tem as duas GPUs. A placa de vídeo integrada, que vem no processador, e a placa de vídeo dedicada, que é uma placa de vídeo externa, no caso, que não vem no processador, né? Mas que vem dentro do computador também, certo? Aqui no histórico de aplicativos, tem os aplicativos que eu mais usei, quanto tempo usei, etc., né? E aqui eu tenho a aba inicializar, que é muito importante, gente. Na aba inicializar, ele mostra todos os programas que ligam quando eu ligo o meu computador. Ele está desligado, eu vou lá, clico em ligar, aí ele vai mostrar tudo que é ativado.
Ah, professor, e o que isso tem a ver? Bem, os programas, eles têm um impacto na hora do seu computador iniciar. Às vezes o seu computador demora bananas para ligar. Aí você fala, ah, não, tá com vírus, tá lento, tá não sei o quê. Mas não, gente, às vezes são muitos programas inicializando, entende? Então, esse é o X da questão. Olha só, o meu computador, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 programas, né? 15, 3, 6, 9, 12, 15 programas que tem um impacto direto no meu computador, ok? E ó, olha só o impacto, ó. Alto, 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 médio, não foi medido, porque às vezes não é bem baixinho, quase não é medido, e nenhum, ou seja, não afeta em nada o meu computador. Os que têm alto impacto são os principais que geram o que? Lentidão no sistema. Então, quanto mais aplicativos de alto impacto, mais vai demorar para o computador de vocês iniciar. Teoricamente, 3 segundos, 4 segundos é uma inicialização até razoável, mas o indicado é 3.5, 2.8, por aí. Passou de 5, realmente seu computador está demorando bastante, né? Na última hora do BIOS. Ok? Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido quais são os processos que rolam por trás de um computador. É sempre importante a gente saber também essas informações para que a gente possa melhor utilizar a nossa máquina, para que a gente possa aproveitar ao máximo, seja para ver um vídeo, seja para jogar, seja para estudar, seja para fazer qualquer coisa. Ok? Então é isso, eu me despeço aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!